A Polícia Federal apresentou o pedido de prisão preventiva contra o Stefanuto para o ministro André Mendonça, do STF, dizendo o seguinte, gente, o Stefanuto, supostamente, ele teria o papel de facilitador institucional dentro da organização criminosa que estava dilapidando o INSS, que estava desviando o dinheiro dos aposentados. Segundo as investigações, ele fazia parte de um chamado núcleo político institucional do esquema, que garantia o funcionamento e a impunidade dos crimes. O Stefanuto, portanto, ele blindava o esquema de ser descoberto pelas autoridades e ele garantia sua continuidade como chefe do INSS, já que ele era a autoridade máxima dentro do próprio órgão. Acima dele, só o próprio ministro da Previdência da época, o Carlos Lupe, e o próprio presidente Lula. A PF também diz que o Stefanuto ele viabilizou o prosseguimento do convênio irregular mantido entre o INSS e a tal da Conafer. Essa Conafer ela desviou milhões dos aposentados, mesmo depois de alertas técnicos sobre indícios de fraude nos descontos feitos dos aposentados e pensionistas terem sido feitos para o INSS. Ou seja, mesmo depois do INSS ter sido avisado, a Conafer ela seguiu conseguindo descontar os valores, as contribuições associativas dos aposentados e pensionistas com a concordância do INSS. E agora a gente sabe por quê, né? Tá bom, mas por que o Stefanuto Deltan supostamente ele fazia isso, hein? O que a Polícia Federal diz sobre a motivação do Stefanuto? Isto aqui é inacreditável, mas a Polícia Federal diz que o Stefanuto ele ganhava nada mais, nada menos do que, olha lá, R$ 250 mil por mês a título de propina. São R$ 250 mil, 250 mil razões para ele deixar milhões de aposentados serem roubados, em valores que chegaram na conta mais baixa a 6 bilhões de reais e na conta mais alta perto dos 90 bilhões desviados, tudo pelo ralo da corrupção. Ah, Deltan, mas era dinheiro do aposentado, eu não vou pagar essa conta? Claro que vai, porque era desviado esse dinheiro com a conivência, com a participação do INSS. A gente vai ter que pagar isso para os aposentados. Já era um absurdo roubar dos aposentados. Coitados dos aposentados, milhões de pessoas vítimas desses bandidos. Mas a gente que vai pagar a conta, toda a sociedade brasileira, não se iluda. Esses pagamentos, eles eram feitos ainda usando empresas de fachada, esses pagamentos dos 250 mil de propina, empresas de fachadas, e com a desculpa de que ele prestaria consultorias técnicas para essas empresas de fachada. E aí, com isso, se mascarava o pagamento desses 250 mil reais por mês que o presidente do INSS de Lula ganhava, segundo a PF. Gente, 250 mil por mês dá 3 milhões de reais por ano. Que bandidagem! E é claro que todos têm presunção de inocência até o final do processo. A Polícia Federal aponta suspeitas, provas, cabendo a última palavra ao judiciário que ainda vai julgar esse caso. Mas ele tem que explicar tudo o que está surgindo contra ele. E aí, indo para o terceiro ponto, quanto foi desviado nesse esqueminha aí da Conafer? Só nesse esquema do Stefanuto com a Conafer, pelo qual ele supostamente recebia os 250 mil reais por mês, teriam sido desviados mais de 640 milhões de reais. Mas não dava para esperar muito do governo Lula, né, gente? É o partido do petrolão, do mensalão e agora do roubão dos aposentados. Essa semana apareceu até a época de ouro da Lava Jato, em que a gente acordava todo dia com uma operação diferente da Polícia Federal, prendendo um político, um empresário corrupto, numa época em que o Brasil antes enfrentava a corrupção mais do que em qualquer lugar do mundo, uma época em que a gente tinha orgulho de ser brasileiro. E esse é exatamente o tema da minha coluna deste sábado para a Gazeta do Povo, olha aí. Mais uma vez, investigações de corrupção estão a 2 passos de Lula. Não é só esse caso do Stefanuto, não. É também o caso envolvendo o próprio filho de Lula. Aliás, 2 filhos de Lula e uma ex-nora de Lula.